Então pessoal, olá, bem-vindos a mais um vídeo sobre matemática interessante. Confesso que já há algum tempo que não fazia nenhum vídeo sobre matemática. Sobre o que é que nos vamos debruçar neste vídeo? Vamos debruçar-nos sobre uma conclusão muito interessante a que eu cheguei sobre variação de volumes. E eu já tinha pensado nisto em cerca de 2010, quando estava a fazer a minha licenciatura. E falei nisto ao meu professor de eletromagnetismo, que é um indivíduo extremamente inteligente, o engenheiro Mário Gata, e ele basicamente mandou-me às ortigas. Ou seja, ele não ligou e penso que ele chegou mesmo a dizer, isso não é assim e tal. E eu fiquei desmotivado e também na altura tinha montes de coisas para estudar e abandonei esta ideia. Agora, com mais tempo livre, há uns tempos para cá que voltei a interessar-me pelo assunto e cheguei à conclusão que afinal eu tinha razão e o professor Mário Gata estava errado. Ora bem, então o que é que nós vamos necessitar para entender aquilo que se vai falar neste vídeo? Vamos precisar de conhecimentos básicos de geometria, de saber o volume de uma esfera, a área de uma esfera e por aí fora. E um bocadinho mais complexo, vamos ter que saber trabalhar com diferenciais e calcular derivadas, tanto derivadas simples como derivadas parciais. Senão não vamos entender nada do que vai ser falado aqui, ok? Vamos começar por analisar a variação de volume de uma esfera. Quando eu falo aqui no título em variação de volume infinitesimal, o que é infinitesimal? Quer dizer que estamos a trabalhar com variações ínfimas, muito pequenas, muito perto de zero, mas que não são zero. Então vamos começar pela esfera, que é o sólido mais simples de trabalhar, e vamos imaginar então uma esfera maciça, não é? Com um raio R. E o que é que nós vamos fazer? Vamos imaginar que vamos aumentar o tamanho desta esfera, vamos aumentar o raio da esfera, mas vamos aumentar uma quantidade muito pequenina, um infinitésimo, a que vamos chamar dr. Imaginem uma esfera muito grande, por exemplo, do tamanho do planeta Terra. E imaginem que pintavam essa esfera. Portanto, a espessura da tinta, comparado com o diâmetro da esfera, é infinitamente pequena, não é? É quase imensurável. Então, a isso vamos chamar o nosso dr, a nossa variação infinitesimal do raio. E a questão que eu ponho é, qual será a variação do volume quando nós efetuamos essa variação no raio? Mas isso é matematicamente calculável. Então, o volume da esfera é dado pela fórmula 4/3 de πr ao cubo, em que r é o raio, e nós vamos tentar arranjar então uma proporção entre a variação do volume, dv, e a variação do raio, dr. Mas isso é uma derivada. E a derivada desta expressão que está aqui é 4πr². Mas olha que coincidência, já viram que a derivada do volume da esfera corresponde exatamente à área da esfera. Será que isto é mesmo uma coincidência? Não é. Não é uma coincidência. Então o que se passa é o seguinte. Lembram-se ainda há bocado quando eu sugeri a ideia de pintar a esfera? A espessura da tinta é o nosso dV. É aquilo que a esfera aumentou. Corresponde exatamente à área da esfera. Se nós pintarmos a esfera, qual é a quantidade de tinta que vamos gastar? É a área. Portanto, se nós aumentarmos dr em todos os raios possíveis que a esfera tem, vamos obter a casquinha da esfera, que corresponde à área. Agora, atenção a uma coisa. A esfera é um caso particular e é, provavelmente, eu pus aqui provavelmente, não gosto de estar a dar certezas sem dominar o assunto a 100%, mas a esfera é provavelmente o único sólido em que a sua área de expansão, a tal casquinha que está a aumentar quando a gente varia o raio, portanto, a esfera é provavelmente o único sólido em que essa área de expansão coincide com a sua área total, porque quando nós variamos o raio da esfera, ela varia para todos os lados, em todas as direções. Isso não é válido para todos os sólidos, como iremos ver. Já outra coisa que eu queria mencionar, eu quando estou aqui a falar em expandir, atenção, esta variação infinitesimal tanto pode ser para expandir como para contrair o sólido. Pode ser uma variação negativa. Nós estamos aqui a imaginar que estamos a expandir, mas podia perfeitamente ser ao contrário, podíamos estar a contrair o sólido e o resultado ia dar exatamente o mesmo. Então, vamos passar para outro sólido. Vamos ver, por exemplo, um cubo. Imaginemos um cubo e imaginemos que esse cubo tem um lado L, aqui
vamos considerar um L genérico, e ao contrário da esfera que estava no ar, nós vamos considerar que este cubo está assente sobre um referencial cartesiano. E porquê? E vai ser muito útil este referencial, porque nós, quando considerarmos a variação infinitesimal deste cubo, nós não vamos considerar que ele está a aumentar ou a diminuir nas 6 direções possíveis. Nós vamos considerar 3, ou seja, há 3 faces que estão assentes sobre o referencial. Essas 3 faces não mexem e nós vamos considerar que ele está a mudar o volume só nas outras 3 direções. Portanto, neste caso será na direção positiva do eixo do x, na direção positiva do eixo do y e na direção positiva do eixo do z. As outras 3 faces ficam fixas. Então, se nós quisermos fazer aqui uma variação infinitesimal neste cubo, temos que lhe aumentar o lado um bocadinho, não é? Então, vamos considerar que aumentamos ou diminuímos o lado em dl, uma variação infinitesimal. Como isto é um cubo, portanto tem os lados todos iguais, quando nós mudamos num dos lados, todos os lados vão mudar na mesma proporção, ok? Vamos calcular qual será a taxa de variação infinitesimal deste cubo. Então, o volume do cubo é dado pelo lado ao cubo, lado vezes lado vezes lado, e a derivada é 3L ao quadrado. Isto dito em português, assim grosseiro, é mais ou menos isto. O cubo varia através das suas 3 faces, porque 3L ao quadrado, reparem, L ao quadrado é uma face, 3L ao quadrado são 3 faces. Então a taxa de variação do volume de um cubo corresponde à área das 3 faces que estão a expandir ou a comprimir. Portanto, neste caso seria a face que está virada para cima, a face que está virada para a direita e a face que está virada para nós. As outras 3 faces estão fixas no referencial, lembram-se? Isto não é interessante. Agora, nem sempre é assim tão simples. Vamos para um caso ligeiramente mais complicado. Um paralelepípedo. No paralelepípedo os lados são todos diferentes, se não era um cubo. Ou tem pelo menos 2 lados diferentes. Então vamos considerar um paralelepípedo com largura L, altura A e comprimento C. E vamos fazer-lhe uma variação de volume infinitesimal. Só que aqui, como os lados são todos diferentes, nós temos que introduzir 3 variações diferentes nos 3 eixos. Vamos ter um dA, que é uma variação infinitesimal na altura, um dL, uma variação na largura, e um dC. E agora, será que conseguimos calcular a derivada disto? O volume do paralelepípedo será L vezes A vezes C, e a sua derivada, como nós estamos a trabalhar com 3 grandezas diferentes, nós temos que calcular derivadas parciais. Nós vamos calcular o quanto o cubo varia quando mudamos o L, mais o quanto o cubo varia quando nós mudamos o A, e mais o quanto o cubo varia quando nós mudamos o C. Para quem não está bem lembrado das derivadas parciais, a derivada parcial usa-se quando nós temos uma função que depende de mais que uma variável, e quando nós queremos calcular uma derivada parcial em relação a uma dada variável, nós consideramos que as outras variáveis ficam constantes nessa derivada. Então, quando calcularmos estas 3 derivadas e as somarmos, vamos obter a derivada total da variação do volume, que é isto que está aqui, AC mais LC mais LA. Mas isto corresponde precisamente às áreas das 3 faces que estão a expandir. Portanto, se nós mais uma vez considerarmos que as faces que estão assentes no referencial estão estáticas, as outras 3 faces vão variar e esta derivada é a área dessas 3 faces. Reparem, AC é a área da face que está virada para a direita, perpendicular ao eixo dos Y. LC corresponde à face que está virada para cima, enquanto que LA é a face que está virada para nós, que está de topo. Vamos fazer mais um, só para terminarmos o vídeo. Vamos ver no caso do cilindro como é que se calcula a taxa de variação. Então, o cilindro, o volume do cilindro depende de 2 ordens de grandeza, depende da sua altura e depende do seu raio. Então vamos introduzir aqui 2 variações infinitesimais, uma na altura e a outra no raio. O volume do cilindro é dado por πr ao quadrado vezes a altura. Normalmente nos livros costuma aparecer aqui um h, mas eu chamei a altura um a, vai dar exatamente no mesmo. Então, como o volume do cilindro depende de 2 variáveis, para calcular a variação temos que calcular 2 derivadas parciais, uma em relação à variável altura e
depois somar com a outra em relação à variável do raio. E quando nós calculamos estas duas variações e as somamos, obtemos πr ao quadrado mais 2πr(a). Ora, isto corresponde exatamente, πr ao quadrado corresponde à face de cima, é a face que está a aumentar quando a gente pinta, entre aspas, o cilindro, e o 2πr(a) corresponde à face lateral. Porquê é que só aparece uma face? Porque a outra está fixa no referencial. A face de baixo não está a mover quando a gente expande. Então, depois, se vocês quiserem expandir isto para outros sólidos, é fazer exatamente a mesma coisa. Vão aparecer algumas coisas estranhas, como por exemplo o cone. O cone dá um resultado estranho, mas é assim que funciona. Espero que tenham gostado. Fiquem atentos a mais publicações sobre matemática interessante. Até à próxima.